Podcast Rural. No Podcast Rural, Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo, professor, produtor rural, está trazendo aqui uma informação para a gente a respeito do tema matéria orgânica do solo. E agora a gente vai para a segunda parte desse tema, que é os efeitos dessa matéria orgânica no solo no lucro das lavouras. Muito bem. Quando nós temos um solo equilibrado do ponto de vista microbiológico, nós temos um solo com memória. Um solo com memória. Lá vem o cara. O que é um solo com memória? Aquele experimento que eu citei no começo da entrevista, um solo inglês de 150 anos de plantio de trigo. Trigo sobre trigo, sobre trigo, sobre trigo. É lógico que isso foi um experimento numa faculdade da Inglaterra que mostrou que após esses sucessivos plantios de trigo, 150 anos depois, essa lavoura de trigo ela não adoecia mais. Mas como assim não adoecia mais? Porque é monocultura. Monocultura tinha que adoecer, tinha que dar praga. Vai chegar um ponto, e olha que eu não estou falando que tem que ser monocultura. Eu não estou falando de monocultura, eu não estou falando de rotação de culturas. Eu estou falando de memória do solo. Esquece um pouquinho essa parte de rotação de culturas, de monocultura, e vamos entender um conceito. Sim. Os pesquisadores descobriram, 150 anos depois, que existia resistência natural imunológica do solo, principalmente com relação a um fungo chamado Rhizoctona solani. Como assim eles fizeram isso? Eles plantavam beterraba nesse solo, não dava doença. Plantava cenoura, não dava doença, que era a área de trigo. Não existia, não tinha doença nesse solo. Eles começaram a achar estranho, porque essa região lá é cheia de doença. E foram analisar como as análises microbiológicas ainda são incipientes, são erráticas. Nós não temos ainda uma análise de solo microbiológica tão eficiente. Não estou falando que não tem laboratório. Tem, muito bom. Mas, no geral, a parte química do solo, os laboratórios já estão bem equipados, já estão bem avançados. Ao passo que, por outro lado, a parte microbiológica ainda precisa evoluir. Então, isso acontece no mundo inteiro. Como essa parte microbiológica ainda não estava bem, ainda não está bem evoluída, o que eles fizeram? Eles pegaram o mesmo solo, plantado com trigo durante 150 anos, uma mão desse solo no braço direito e uma mão desse solo no braço esquerdo. No braço esquerdo, eles plantaram uma beterraba, e no braço direito, eles plantaram a beterraba também. Só que no braço direito, ou seja, no solo, na parte direita do solo, eles aqueceram esse solo a mais de 80 graus Celsius. Resultado da pesquisa. Aonde o solo foi aquecido a mais de 80 graus Celsius, deu Rhizoctona solani. A plantinha de beterraba nasceu, ao nascer ela tombou. Porque isso é um fungo que causa tombamento. Lá, naquele solo que não foi aquecido, ela teve o desenvolvimento normal sem aplicação de fungicida. Entendi. O que esse experimento nos mostrou? Que existe uma memória no solo. Essa memória consiste no seguinte: toda vez que a planta percebe que ela vai ser atacada por algum patógeno, ela libera os sinalizadores, que eu acabei de falar, que são substâncias orgânicas, são açúcares, que recrutam micro-organismos do solo para combater fagocitando essa doença, comendo essa doença. Então, aquele solo memorizou esses micro-organismos e toda vez que a planta percebia que ela ia ser atacada, ela dava só um sinalzinho, como eles já estavam lá, de memória, eles já combatiam rapidamente essa doença. A beterraba
quando a sementinha da beterraba foi plantada lá, quando a semente de uma beterraba qualquer da vida recebe água, quando ela é embebida de água, ela incha. Toda semente, quando é colocada no solo, que a água encosta nela, o primeiro sinal é que a semente vai inchar, ela vai ficar inchada, embebida de água. Quando ela se embebeda de água, ela começa o processo de germinação. Você vai lá e liga o start da semente. Quando começa o processo de germinação, começa a multiplicação celular. Quando começa a multiplicação celular, a célula começa a pegar as reservas da semente, que são os açúcares, e começa a transformar esses açúcares em energia. Parte desse açúcar é liberado em volta da própria semente. Isto é, a semente joga para fora 10, 15% desse açúcar, sinalizando para os micro-organismos que ela está nascendo. É como se ela falasse: micro-organismos, eu estou nascendo. Eu sou um bebê, indefeso, assustado, porque eu estou nascendo num ambiente que eu nunca vi na minha vida. E do meu lado tem Rhexoctona solane, tem nematóide, tem um monte de fungo aqui querendo me devorar. Agora me dá uma ajuda. Então a semente faz isso. A semente, ela produz esses ácidos. E essa memória que está na cabecinha da semente depois vai perdurar durante a vida inteira da planta. E a planta, ao longo de sua vida, vai fazer o que ela aprendeu na sua infância, que é liberar exudatos na raiz para recrutar micro-organismos, tanto para a liberação de nutrientes, quanto para a defesa própria dela mesma. Aí você me pergunta mais uma vez, da onde veio isso? Isso veio de Deus, meu filho. Isso não tem explicação. Inclusive, nota-se até uma semelhança longínqua, uma semelhança entre planta e animal. A planta tem sistema circulatório, xilema e floema, nós também temos sistema circulatório, coração, veias, pulmão e aí por diante. A planta tem sistema digestivo, que é a raiz, que é um intestino ao avesso. A raiz funciona como um intestino virado ao avesso, o intestino do animal virado ao avesso. Olha só as semelhanças que existem entre planta e animal. Então, nós temos aí desta forma, portanto, as plantas se beneficiando, fazendo simbiose com os micro-organismos e, desta forma, economizando dinheiro. Porque se você descobrir, se você entender a face oculta da agronomia, logo, ou seja, você vai economizar adubo mineral, você vai economizar fungicida, você vai economizar pesticida, você vai economizar um monte de coisa. Sim. E aí você tem mais lucro. Então, o lucro não vai aparecer igual a gente quer. Porque a gente quer... Eu vou até olhar para a câmera ali. O que a gente quer hoje é o seguinte. O que a gente quer? A gente quer que o preço da soja estoura, que vai a R$200 o preço da soja, que vai a R$200 o preço do milho. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas você já imaginou o preço da soja ainda R$200, R$250? Eu sou agrônomo, tá? Eu estou do lado de você que planta soja. Você já imaginou o produtor de suínos, o produtor o confinador? Como é que ele vai ficar? Como é que ele vai ficar? Então a gente tem que pensar nisso, pessoal. A gente tem que fazer uma meia-culpa, a gente tem que baixar uma consciência em nós e a gente entender que nós precisamos de outros artifícios, nós precisamos entender outros processos para que a gente possa baixar o custo de produção. Da mesma forma, eu digo também para o produtor que vende carne. A gente fica feliz quando a arroba do boi vai a 300, 400, 500 reais, mas e a pessoa que está lá em casa, no barraquinho de lona, como é que ela vai comer um bife, cara? Aí prometeram para eles bife, estão dando abóbora. Por quê? Por causa disso aí, ó. Então a gente que é produtor rural, a gente tem que entender os dois lados da moeda. Porque senão acontece igual está acontecendo aí agora. Aí, ó. O pessoal do HF, do Hortifruti Grangeiros, está tendo que descartar pepino, tomate, limão, laranja e abóbora. E ainda está sendo xingado pelos socialistas, pelos comunistas, que estão falando aí, ó, o capitalismo é isso aí, ó. O cara, quando ele vê que ele não consegue ganhar dinheiro, ele joga fora. E aí vira uma bola de neve, que a gente não sabe quem tem razão.
Porque se eu estou jogando comida fora, eu tenho minha razão, porque eu não vou pagar o frete para poder tomar um prejuízo, mais ainda para doar aquele negócio para alguma coisa. Mas quem está com fome também tem razão, porque está com fome. Tá vendo você jogar o negócio fora lá, em vez de jogar fora, por que não dá para mim? Igual quando eu tive que descartar leite lá no sítio Capim Molhado, porque o caminhão de leite não descia. O vizinho viu o descartar, falou, não joga fora não, pelo amor de Deus, me dá que eu vou fazer um requeijão. Graças a Deus que eu achei uma vizinha lá, que eu doei o leite para ela. Toda vez que eu perdi o leite, eu dava o leite para ela, fazia um requeijão, fazia 3, 4, 5 requeijão com o leite das minhas vacas e me dava um. Eu ficava dos mais felizes. Mas se eu não achasse, eu tinha que jogar fora, porque o leite perdia. Então nós temos que entender esse processo. Não adianta nós ficarmos tentando brigar, dar murro em ponta de faca e querer um só ter razão. E a microbiologia, a matéria orgânica, é a face oculta da agronomia. Eu sou agrônomo e estou dizendo para vocês, a agronomia ainda não conhece isso aí. Por isso que nós estamos chamando de a face oculta da agronomia, que são coisas que a agronomia ainda não conhece, que precisa ser descoberta para que a humanidade se beneficie disso no futuro. Fabrício certo? Andrade. Então tá aí. Muitíssimo obrigado. E vocês desculpem aí, eu começo a falar aqui, aí eu empolgo e o pau vai quebrando, eu esqueço ali, o Sandro Mondinho tá ali dando sinal, pelo amor de Deus. Fabrício Andrade. Já deu 9 horas. Já deu 9 horas, já, como diz, quem morreu 9 horas já está sendo devorado pelos micro-organismos. Aprendeu, né? Mas eu quero demais agradecer a sua participação, dar o seu bom dia e o abraço aí para os nossos ouvintes de Paracatu e região, de Coromandel e região. Bom dia, pessoal de Coromandel que nos escuta, pessoal aqui de Paracatu que nos escuta também, um abraço para vocês e até mais. Valeu, garoto. Fala de novo aí, sempre é bom falar. Como é que te encontra nas redes sociais? É só digitar lá, @agrônomo Fabrício Andrade, em qualquer rede social que você quiser, que você tiver. Digita lá, @agrônomo Fabrício Andrade, você vai encontrar lá 1 milhão de vídeos, inclusive desses aí que eu acabei de falar aqui agora. Parabéns, estava olhando ontem 43 milhões de visualizações do seu canal do YouTube. 43 milhões no YouTube? Milhões. Nem eu sabia. Eu estava olhando ontem, inclusive. E parabéns pelos seus 300 e lá vai pancada de inscritos só no canal do YouTube. Muito obrigado. Isso que é influência, gente. Isso me emociona, cara. Porque isso que é influência. Só no YouTube, fora Instagram, TikTok, lá vai tralala. O Instagram tá com 417 mil. Parabéns. Mas assim, eu fico emocionado porque eu comecei essa história todinha junto com você, né? Você foi um dos que falou pra mim, você precisa colocar esses vídeos aí, que não sei o que. Eu falei, Franz, quem vai querer ver isso? Quem diria, né? Eu me lembro direitinho no dia que nós sentamos lá na cozinha de sua casa para poder começar a trabalhar com o seu canal do YouTube. Falei, não, você tem que fazer. Você tem que compartilhar conhecimento. Pessoal, eu vim de uma família humilde, a minha família é uma família humilde, e um povo aqui de Paracatu mesmo, e às vezes as pessoas julgam a gente pela nossa família, pelo que a gente é, né, pela a nossa origem. Aí tem gente que às vezes não acredita, né? Porque, isso aí é filho de fulano, não vai dar em nada não. É o que eu ouvia, certo? Eu ouvia isso, cara, isso me doía muito. A pessoa falasse, isso aí é filho de fulano, isso não dá em nada não, isso é igual o pai. Sabe? Não que eu... né? Então isso me emociona muito porque eu tive que passar por tudo isso, ouvir isso aí. Ouvir as pessoas que não acreditavam, mas o Brasil acreditou em mim, né, cara? Hoje tem 300 e tantos mil, né? Se for 43 milhões de visualizações. 43 milhões, mais de 43 milhões. Então só no YouTube, fora as outras redes. Porque o Instagram também, sei lá, deve ter até mais que no YouTube. Então são pessoas que acreditaram no meu trabalho e eu sou muito grato a isso tudo, isso aí. Chega! Tô emocionado, chega! A felicidade vem do servir e doar sua vida. Enquanto você não entender isso, você não será tão feliz em sua vida. A felicidade não vem por agradar a si mesmo, ela vem por sacrificar a si mesmo. Paulo sabia que para ser feliz era preciso focar em seu propósito e não em seus problemas. Ele resumiu seu propósito em Filipenses 1:21.
Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se te pedissem para preencher essa frase que vou dizer com uma palavra, qual você usaria? Para mim, viver é... Você colocaria entretenimento, esportes, roupas, família, amigos, carreira? Poderiam ser inúmeras coisas respondidas, mas nada mereceria o lugar do único que criou e deu sua vida por você, Jesus Cristo. Que preencher nessa lacuna irá determinar o quão feliz você é em sua vida. Pois caso você responda dinheiro, sucesso, prazer, poder, você acabará sendo infeliz na maioria das vezes da sua vida. Não há nada de errado nestas coisas, elas apenas não merecem estar em primeiro lugar. Você não foi criado para ganhar um monte de dinheiro, para depois morrer e deixar tudo para alguém. Deus tem um propósito muito mais grandioso para a sua vida. Existe apenas uma resposta que direciona a felicidade. O viver é Cristo. Doe sua vida. Esse é o seu propósito. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.